Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 1 Reis, capítulo 4, os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro amigo do rei. Aiassá, mordomo. Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-U, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Esede, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dó. Tafate, filha de Salomão, era sua esposa. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido e a toda a Bet-Seã, que está junto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além do Jocmeão. Ben-Geder, em Ramot-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naftali, também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Basemate. Baaná, filho de Usai, em Assé e Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus. E Og, rei de Baçã. E havia só um intendente nesta terra. Então aqui nós vamos ver, né, como é que um reino é governado. Então precisa-se ter autoridade concedida, delegada, né, e se faz necessário cobrar responsabilidade. É interessante que ontem nós vimos a sabedoria de Salomão no trato com aquelas duas mulheres. E liderar todos esses homens aqui, ter pessoas de confiança, inclusive genros, né, pessoas da sua família, pessoas que eram comprometidas com Deus, iria exigir do rei muita sabedoria, muita tenacidade. E nós vemos aqui também nesses versículos a questão do suprimento do rei, que a Bíblia chama de intendentes. É interessante nós observarmos isso aqui, esses intendentes, amém? A intendência é responsável pela provisão, né? Então, há nas Forças Armadas uma arma chamada de intendência. E essa arma de intendência ela é preparada para dar suporte às forças de combate, né, ao pessoal da cavalaria, da artilharia, né, da força motorizada. Então, esses intendentes, eles eram responsáveis para abastecer a casa real. E é interessante, 12 intendentes, porque ficava mais fácil. E cada intendente desse era responsável por um mês do ano, porque aqui vai listar, e nós vamos comentar em outros vídeos, o que era necessário para que houvesse suprimento, tanto para o rei como para aqueles que habitavam no palácio. E essa cadeia de comunicação, de autoridade e responsabilidade, ela precisava funcionar bem. E para que funcionasse bem, se quer sabedoria
sequer discernimento de manter todos juntos, de aplacar assim, as rebeliões, né, que possam surgir, aqueles que têm o desejo de serem submissos, de não se submeter e quebrar a unidade do reino. Então Salomão ele tinha um desafio muito grande, que era manter essa cadeia de comando, mesmo estando distante, porque quando nós vamos ver no mapa a quantidade do tamanho do reino de Salomão, nós vamos ver que o reino de Salomão ultrapassou o lado oeste do Eufrates. Então realmente houve muita conquista, foi um reino de paz, e nesse tempo de paz ele precisava gerenciar tudo isso. E nós vamos ver que, diferente de Davi, que teve que ir para muitas batalhas, Salomão ele criou uma estratégia diferente, porque ele ampliou o reino e trouxe paz ao reino, através de casamentos políticos. Então, ele acabava se casando com as filhas dos regentes desses outros reinos e acabava se tornando genro. Qual era o diferencial que fazia com que esses reis, vamos dizer assim, se submetessem a Salomão? Primeiro, Salomão tinha a bênção de Deus sobre ele. Depois, a sabedoria de Salomão, porque esses capítulos vão falar muito sobre a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão não vai ser reconhecida somente no palácio, nem muito menos somente no reino de Israel. Não, a sabedoria de Salomão vai transcender, né, até mesmo todo o seu império, vai tocar outros povos. E é interessante, ele vai ser comparado a outros sábios de sua época e vai ser proeminente, né? Vai sobejar de sabedoria quando comparado a esses outros sábios. Isso será reconhecido, não somente porque Salomão ele tinha um conhecimento administrativo, mas ele conhecia um pouco de ciência, ele conhecia de natureza, e sua sabedoria verdadeiramente é digna de louvor. É uma das grandes características, e geralmente quando se escuta falar de Salomão, vai se escutar falar da sua sabedoria, né? Foi Salomão que escreveu Provérbios, foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, amém? Ele diz assim, é tudo como correr atrás do vento, vaidade das vaidades, né? Do que adianta o homem possuir tantas coisas, do que adianta o homem conquistar tantas coisas se ele não entende a razão maior da sua existência, o porquê ele está aqui nesse tempo que se chama hoje, e cumprir o seu propósito para com Deus, e cumprir o seu propósito para consigo mesmo, e cumprir o seu propósito para com os seus próximos, os seus semelhantes, servindo a Deus de todo o coração e servindo ao próximo também, como ele gostaria de ser servido, né? Então, esse é o grande desafio que faz com que nós possamos desenvolver essa sabedoria também. Então, nós vamos ver que a sabedoria ela vai ter como resultado prosperidade, mas isso é comentário para o vídeo de amanhã, amém? Então, aqui traz uma lista com esses nomes alguns difíceis, né? Mas que eram importantes para que o reino de Salomão se consolidasse e se mantesse, né, administrativamente falando. Então, esses oficiais são importantes. Lembre, ninguém constrói nada grande sozinho. Só se constrói algo grande quando outras pessoas chegam juntos e começam a cooperar também com aquele que idealizou. Debaixo da direção de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, debaixo do governo de Deus, caminhando e andando. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Uma coisa que eu quero pedir para você também é que você possa curtir, comentar, amém? Se possível, acionar o sininho, porque quando aparecer os outros vídeos, você será notificado. E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Fazendo assim, você nos ajuda a levar mais a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.